Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um conto, uma história mais resumida, assim, de outro mundo. Só que eu vim trazer uma pequena introdução a isso, tá bom? Eu não vou me delongar muito nessa psicografia, que também era mais um desdobramento que eu tive há muito tempo, que eu queria trazer. E aí surgiu de eu trazer por psicografia mesmo, de eu escrever e vir realmente essa história, um pouco dela, e aí eu vou ir continuando. Vou continuar escrevendo e vou trazer para vocês ou as outras partes dela, né? Aqui eu trago somente a introdução em si, mas eu não vou me delongar muito, tá bom? Em vários e vários vídeos somente para essa história, não. Tá? É mais um resumo sobre uma história de outro mundo que eu achei importante de trazer, talvez para ajudar alguém em algum direcionamento, algum senso assim mais claro em alguma questão, onde pode-se ter mais consciência de alguma situação que é retratada nessa história e talvez ajude você de alguma maneira, né? Então, não tem nem muito motivo, mas eu acabei trazendo porque eu tive esse desdobramento há muito tempo, eu senti que era importante de algum modo e realmente eu achei importante trazê-lo desta maneira, portanto, né? Já que eu mesmo citando tudo, eu não ia lembrar de muitos detalhes, tá? Porque, como eu disse, foi um desdobramento muito antigo que eu já tive, antes mesmo de começar a canalizar aqui, um pouco depois de começar a escrever, a psicografar mesmo. Então, já faz bastante tempo, né? E aí, com a psicografia fica tudo bem mais detalhado, até coisas que nem vem que nem veio no desdobramento, que eu nem vi naquele momento, surgem, né? São reveladas aqui, são manifestadas realmente, com mais clareza, tudo. E aí dá pra entender melhor como se desenrola toda aquela história daquele mundo em si, né? E todo o principal vai estar aqui. E os poucos detalhes que vão ser necessários, né, serem trazidos sobre aquele mundo, são trazidos aqui também. E também eu gostaria de falar, antes de ler tudo que eu escrevi aqui, eu tô com um caderno em mãos já, e sempre que eu trago, né, para vocês aqui uma história, uma mensagem, quando é por psicografia ou canalização escrita mesmo, como queiram chamar, aí eu trago por caderno mesmo. Daí acho que tem uma energia mais palpável também, até para eu citar tudo. Eu gosto disso, pelo menos. E pelo celular é bem mais rápido, né? Porém, eu prefiro assim para trazer dessa forma, mais casual e tudo mais, para trazer umas percepções a mais, tudo isso. E bem, o que eu queria estar falando antes de ler a mensagem é sobre uma história que eu também estou escrevendo, a história de Marte e Maldek, que é um percurso pelo qual o planeta, o mundo Marte passa, e aí ela acaba se ligando com o Maldek nessa situação toda. Aí se repercute numa situação lá com Vênus, com Arcturo também, tem tudo nessa história, né? Na verdade eu já escrevi ela, porém estou realizando a edição aí, e aí pode demorar um pouco, né? E toda essa história acredito que vai ser fantástica para quem quiser ler, tá bom? Em breve vai estar aí no link da descrição que tem um link aí na descrição que tem todos os meus livros que eu já escrevi, todos canalizados, tá? De outros mundos ou da Terra mesmo, como os códigos da antiga Gaia, trazendo segredos que não foram revelados ainda sobre o nosso próprio mundo, lá no passado, onde desde quando tudo começou assim, ou desabrochou mesmo, a vida humana começou a se desencadear e a nossa evolução por inteira nesse mundo, a história desse mundo, né, no começo por si só, como ele foi criado e tudo mais. Tem todas essas histórias no link na descrição aí, tá bom? E para quem quiser adquirir também, tem o segundo livro dos códigos da antiga Gaia que eu já escrevi, já está publicado desde março, ou final de março. Não lembro direito a data, mas já está em um bom tempo, tá bom? Aí quem quiser acessar, quem quiser adquirir também pode adquirir. Tem outros livros também que é A Guerra Interplanetária de Hora, como vocês já sabem, muitos já sabem, né, pelo menos. Que foi o primeiro livro que eu já publiquei. Tem 3 livros que são de espíritos das colônias. E eu vou trazendo mais histórias em si, né? E esse negócio de Vênus também fala lá no meu livro de Nibiru,
as chaves contidas em Nibiru também é citado Vênus, lá o mundo de Vênus. Porém, resumidamente, para dar uma introduçãozinha, eu acredito que no futuro vai ser trazido bem detalhado cada situação lá, a história de lá. Mas, etapa por etapa, né? Vai sendo trazido dessa maneira sempre. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre essa história de Marte e Maldek também. Que é uma história ainda lá no passado de Marte, onde eles não estão bem evoluídos como deveriam moralmente, pelo menos. Não estão na dita quinta dimensão, ainda estão na terceira naquela época. Um período antes de nós existirmos aqui. E essa história é muito bonita, realmente, porque é como se tivesse uma contraparte ali. Marte e Maldek se liga de uma forma bem inesperada no meio disso tudo. Por isso que o nome do livro vai ser Marte e Maldek, O Futuro Perdido, né? E o subtítulo vai ser Mundos Entrelaçados, já adiantando. Porque fala muito disso, de muitos mundos eles se entrelaçam, querendo ou não. E também tem uma explicação lá sobre as constelações, as estrelas e os mundos em si, né, os planetas, as massas mais densas realmente, como eles se conectam e nós muitas vezes não percebemos, sabe? Porque essas esferas, essas estrelas de luz, elas carregam muita informação em si ali. É bem explicado no livro, tudo bem detalhado, tá? Mas lá é como se fosse todas as palavras-chave para gerar uma história, para gerar uma memória, um mundo inteiro, na verdade. E ele se densifica num tempo e espaço de um distante, ou enfim, né? Um tempo e espaço bem distinto, na verdade. E em diferentes galáxias, né? Dependendo da estrela em si. E essa história, ela se molda ali, se densifica para terem espíritos para experienciarem aquilo ali, para darem luz àquela informação, àquela memória realmente, e fazê-la se desenvolver, fazê-la existir realmente, fazê-la ganhar forma. No caso, não é bem trazer luz, mas sim trazer forma a ela. Enquanto as estrelas, né, já são pura luz, pura informação, ou seja, e os marcianos lá cita toda a vida deles, eles vivendo nos casulos e tudo mais. Aí a diferença lá em Maldek, na história, onde teve muita catástrofe realmente, mas é antes mesmo de existir a população de Maldek realmente. É uma história esplêndida porque também cita a constelação de Serpentário, como muitos já devem saber da astrologia, e lá era um planeta de pura guerra, né? Pura dominação, no caso, que dominava outros e outros e outros e nunca conseguia viver bem com a própria espécie, querendo ou não. E gerou uma forma de controle imenso lá, todos controlados pelo mesmo general, pelo mesmo rei, e começaram a controlar inúmeros mundos, né? E aí chegaram em Maldek. Só que Maldek também, em algum momento, teve um escudo que selou a energia para os marcianos poderem serem salvos, resgatados. Porque em Maldek, antes de existir vida natural, o que existia era mais a vida artificial, realmente, que eles não sabiam que era artificial. E na verdade eram os próprios marcianos se desenvolvendo ali, aqueles que não foram salvos num tempo onde deveriam, onde meio que as portas da salvação foram abertas, ou seja, da libertação, onde eles realmente iriam para a quinta dimensão, voltar para a casa deles já de paz, de harmonia, onde toda a evolução já aconteceu. Quem não evoluiu o suficiente teve que retroceder num tempo diferente, num planeta diferente, que depois se ligou a Marte novamente para poder evoluir. Então, uma história bem interessante assim, tá bom? E vai ser trazida em breve, vai ser publicada. E para quem quiser, também nessa história é citado um pouco, não muito, só uma vez na verdade, sobre um dos arcontes citados no segundo livro, Os Códigos da Antiga Gaia, tá bom? Então, para quem quiser adquirir um livro sensacional que eu escrevi, esplêndido assim, vem muita energia para escrever aquilo ali, muita informação mesmo sobre o nosso mundo, como ele se desenvolveu e tudo isso, sobre os arcontes, sobre o Noé, o Enki, toda essa questão, 500 páginas de novo, o primeiro e o segundo livro são 500 páginas, e quem quiser adquirir, super recomendo, não só como quem escreveu, mas como um leitor mesmo, porque é sensacional a história, tá bom?
continua citando a história lá na mitologia grega, para quem já leu o primeiro livro, e continua citando, aí já abrange mais, né, sobre Lemúria, aí chega naquela parte, né, porque tá lá, vai contando no passado lá na mitologia grega, nos deuses gregos, que na verdade eram como humanos, só que lá daquele passado muito distinto, onde querendo não tá em cima de nós, mas tá aqui dentro do mesmo jeito, nesse mar, nesse oceano inteiro, onde nós estamos querendo não presos, porém a libertação sempre vem individualmente, coletivamente, e não precisa de desespero por conta disso, né? Também no meu livro sobre Nibiru diz muito sobre isso, não precisa de desespero algum, porque a salvação começa de dentro e a salvação somente uma libertação dos velhos paradigmas do passado, de nutrir essa roda de Sansara. E também no segundo livro, Os Códigos da Antiga Gaia, que seria as raízes do tempo, né, parte 2. Aí diz lá também sobre a criação, como se sucedeu todo esse relógio aqui onde estamos, a superfície lá em cima, né? Não sendo tão explícito assim para quem não leu o primeiro livro, né? Mas para quem quiser adquirir, tá bom? Eu recomendo muito. E mais histórias sempre vão sendo trazidas, tá bom? Também já estou escrevendo outra com calma, com tranquilidade. E mais futuramente aí vai ser publicada também, né? Quando estiver pronta já, tudo editado certinho. Então vamos lá para mais uma história de outro mundo também, né? Vou ler ela aqui. É rapidinho, somente uma introdução, tá bom? E é sobre o mundo de Crefton, tá bom? Que não é citado, então eu vou dar um resuminho sobre o mundo em si de lá, né? O mundo em si é Crefton, tá bom? Não tem muita informação se seria uma constelação, um mundo. Eu acredito que seria um mundo mais denso, mais físico mesmo, como já dá para perceber. E seria aqui ainda contada a terceira dimensão dele, mas ele evoluiu para a quinta dimensão, não teve nenhuma catástrofe onde toda a população meio que foi dizimada, nem nada do tipo, onde isso aconteceu realmente com muitos planetas, muitos mundos aí. Por exemplo, Maldek, muitos falam que aconteceu isso, né? E até virar um cinturão de asteroides, né? Mas, enfim, nesse mundo existiam gorilas, tá bom? Aqui já retrata sobre isso. E eles começaram a descobrir magia. Eles não sabiam que existiam. É como se fosse um mundo nosso aqui, normal mesmo, limitado na matéria, na fisicalidade. Porém, usavam os nomes de deuses para vangloriar eles mesmos com outras imagens. Só que, na verdade, vangloriavam a própria bestialidade deles. Era uma forma de sacralizar aquilo, mas sacralizar algo que não era realmente algo bom, vamos dizer assim, né? Algo produtivo, algo que fizesse eles evoluir. Na verdade, fez eles retrocederem mais ainda, por eles acreditarem naquelas divindades, e o rei, o único rei daquele mundo, utilizou isso, né, também, contra a própria população. Isso aconteceu em muitos mundos também, no que eu já escrevi de Maldek e Marte também, tá? Lá aconteceu na constelação de Serpentário, no caso, e acontece muito isso. Só que esses mundos dominadores de outros planetas aí, né, eles não vivem muito tempo para contar a história, exceto alguns que desenvolveram força maciça e tudo mais, né? Mas o sofrimento não vale tudo que eles passaram, tudo que eles dominaram, no caso. Mas bem, eu vou contar essa história aqui no caso, resumindo, tá bom? Não vou contar muito agora, e senão eu já vou contar toda a história aqui sem nem ler, né? Então vamos lá. Era uma vez um mundo onde gorilas existiam como uma raça humana para aquele mundo, né? Ainda bem separados das vertentes reais da evolução. Sacerdotes impregnavam doutrinas nas mentes daquele mundo. Porém, sempre haviam aqueles que se rebelavam contra o modo como o rei, o único rei daquele mundo inteiro, agia, ordenando e dominando o mundo. Pois, independente da época, reis e mais reis vinham, geração após geração, com os mesmos interesses dos reis passados. Também claramente havia algo que esses rebeldes não sabiam sobre cada rei
que sucedia no trono, uma verdade que apavoraria toda a civilização mundana. Ameaças extraterrestres estavam por detrás de todos os panos encobertados em cada providência tomada pelo rei, aparentemente para muitos em prol do bem da população e também para a igualdade entre todos, mas poucos sabiam o que realmente estava por detrás dos interesses do rei. Certo dia, uma guerra pela paz se sucedeu, quando o rei declarou que haviam gorilas que descobriram poderes do, entre aspas, acima do céu, que para suas crenças simbolizava que eles destronaram os poderes verdadeiros, isto é, de certas figuras divinas por eles glorificadas, para terem o poder somente para si, um poder que na época de caos dita em seus contos sobre pretensões de como o futuro de seu povo se daria, seria doado para todos na dita época sangrenta. Assim como temos até o conto na Bíblia, né, do Apocalipse, porém, sempre, claro, nesse caso aqui pode ser ou pode não ser, né, canalizado realmente todos esses contos. Porém, depois, igual no nosso caso aqui, serem muito manipulados e serem usados de uma forma bem negativa. Porque o que eu vejo, ao menos na minha visão sobre o Apocalipse, por exemplo, é algo tremendamente interno. É algo de libertação interior, não tem nada a ver com o externo lá fora. Todos os cavaleiros, todos esses simbolismos, as trombetas, tudo isso, para mim é tudo interior, tudo etapa por etapa, tudo degrau por degrau que vai evoluindo. Mas enfim, vou continuar a história aqui. O que valia mais ali eram seus costumes e crenças, e o rei usou disso a seu favor para perseguir aqueles que, na verdade, somente descobriram o uso da magia ao investigarem como paleontólogos da Terra sobre relíquias deixadas por ancestrais de seu mundo. Aqueles ancestrais ainda vinham do futuro e não do passado, como eles imaginavam, como até mesmo os próprios ancestrais pensavam, né? Mas enfim, os antigos paleontólogos, entre aspas, né, daquele mundo, então conversavam nas ravinas em que conseguiram descer cuidadosamente com seus próprios ancestrais no sangue e na história, os quais se apresentavam em formas sutis como a de espíritos do outro lado, para eles que ainda eram tão cegos a conceitos tão abrangentes como as informações que aqueles seres já guardavam dentro de si. Algo enormemente sutil ao que aquele mundo, entre aspas, conseguiria conceber. Ah, o paleontólogo se assustou, pois dos pergaminhos seculares se formavam projeções daquelas histórias na sua frente, enquanto a única realidade em que acreditavam era no que seus olhos físicos enxergavam, no que seus ouvidos físicos ouviam e no que suas mãos tão densas podiam tocar, no que seu paladar podia sentir ou no que seu olfato podia cheirar, ou seja, tudo aqui poderia ser pôr um rótulo em cima. O que vocês pensam que estão fazendo? Um dos ancestrais perguntava a esses paleontólogos. Sua forma era de um gorila, como eles. Porém parecia mais robusto em seu molde, por ser muito mais antigo que eles, e ainda vestia roupas inusitadas e nunca antes vistas por aquele povo. Ainda possuindo um corpo tremendamente sutil, pelo qual os paleontólogos notaram que suas mãos atravessavam. Quem, ou melhor, o que é você? Um deles perguntava ao ser antigo que na sua frente se formava. O que foi? Nunca viram algo além da carne e do osso? Vocês reverenciam tanto formas que não enxergam, e quando veem uma, o que sentem é medo, é isso? Quanta covardia, o mesmo ancestral dizia. Já que vocês não nos entendem, é melhor ao menos deixar estas relíquias e pergaminhos aqui, mesmo que não nos importemos de falar pessoalmente com cada pessoa que aparecesse. Outro ancestral dizia. Vocês são deuses, é isso? Estamos nos perturbando? Não, para a primeira resposta, ao menos. Somos como vocês, porém do passado. Sabe por quanto tempo protegemos essas relíquias? E também observamos as pinturas das paredes, tudo com ligação no nosso mundo. Nós nos perdemos do passado, avançamos muito e nos encontramos aqui hoje. Ei, não escutem essas alucinações, essa caverna que parece mexer com nossa mente. E como explica o que sinto agora falando com eles? Não sou louco não, viu? Aí uma nota de rodapé. Aquele povo era muito orgulhoso, então não mostrava suas fraquezas com facilidade. A maioria foi ensinado desta forma.
Continuando a história. Calem-se! Um espírito ancestral gritou e o som ecoou por toda a ravina, que chegou a estremecer. Enquanto isso, um deles se admirava pela paisagem naquela caverna, aquelas pintadas parecendo de centenas de anos atrás, para a vossa existência terrena, no caso a nossa aqui, humana mesmo. Vocês não sabem nem fazer seu trabalho direito. Vocês vieram estudar este local, certo? Então por que não perguntam sobre nossa história? Ela tem plena relação com tudo o que vocês vivem. Ao invés disso, vocês vivem brigando em serviço? Ao invés de fazerem o que têm de fazer, quanta peregrinação sem motivo. Vir até o fim de um lugar como esse sem foco para trabalhar. Vocês são mesmo o futuro da nossa espécie? Se não, estou decepcionado com cada um de vocês. Todos ficaram calados por um bom tempo, até que um foi capaz de perguntar algo, mesmo com todos somente cogitando se aquilo era real ou uma alucinação. Estou impressionado com essas pinturas. Aqui uma explicação sobre essa frase. Uma definitiva arte para os ancestrais. Algo belo para todos eles. Ali haviam espécies de montanhas e outras formas de relevo naturais para aquele mundo. Sobre as pinturas, no caso, né? Então, continuando a fala dele aqui. Estou impressionado com essas pinturas. O que elas simbolizam? Indagava o mesmo admirador das paisagens antes citado aqui. Creio que vocês não entenderiam. Mas bem, irei falar delas, e para isso preciso falar sobre meu povo. Todos decidiram escutá-lo, decidindo investigar aquilo realmente a fundo. Nós éramos uma espécie de guerreiros, batalhávamos pelo sangue que construímos. Ainda acreditávamos em figuras divinas, mas hoje, no meu caso, as vejo como meros reflexos não aperfeiçoados em nós quando estávamos vivos na carne. Na guerra entre facções, magias existiam. Estas magias eram formas de se entender a natureza e usá-la a nosso favor. Porém, o orgulho de nosso povo permitiu somente a parte de usá-la ao nosso favor existir. E ainda adicionou palavras e alterou algumas, como dizer que era a favor de divindades, mas eram as nossas próprias formas bestiais que glorificávamos. Nestes pergaminhos no chão, selados por nós há tanto tempo, sendo sua contagem indistinguível para nós, estão os maiores segredos de magia guardados para não gerar mais caos. Nós nos dispomos como espíritos a proteger esta caverna que internamente sela tantas relíquias. Pensamos que um dia os seres mais corajosos do futuro de paz aqui encontrariam o necessário para ter como prova a insatisfação dos povos antepassados por serem tão sedentos por guerra e devastação que jamais fariam o mesmo que eles. Além de nossa história, que simboliza o cárcere de orgulho em que nos colocamos e que mostra as míseras boas consequências desse fruto e as maiores péssimas recompensas que obtivemos em desejar somente o caos, também temos nos pergaminhos contos de nossas crianças antigas, quando usávamos magia e ainda estávamos nos adaptando até usá-las em seu máximo potencial. Infelizmente, para uma conduta que colocaria o seu passado na lama. Estes contos infantis relatam toda a sabedoria contida nas magias, todas suas curiosidades, com uma visão limitadamente imparcial, e não cega por alimentar só um ponto de vista. Espero que me entendam, mas caso vejam tudo isso sem julgar como certo e errado, poderão usá-las como desejarem, e espero que realmente aprendam com nosso erro. Os historiadores decidiram pegar os pergaminhos e juraram, a pedido daqueles ancestrais, não provocar nenhuma guerra no mundo. Porém, aqueles mesmos ancestrais já entendiam o que aconteceria ali, pois, aliás, todos eram membros da mesma família, da mesma espécie, e eles entendiam perfeitamente as emoções verdadeiras de cada um ali, sabendo se estavam ou não sendo sinceros com sua palavra. Eles não sabiam o peso de sua promessa, antepassados de sua história perdida, e infelizmente começaram a praticar magia em segredo, até aperfeiçoar suas técnicas, e fazerem realmente o que queriam fazer com aquilo, do mesmo modo com que se sucedeu o seu passado. Então essa é a introdução da história, tá bom, pessoal? Deixar o caderno aqui. E, como podem ver, seria todo um contexto onde eles estavam inconscientes sobre a magia, sobre tudo o que poderia existir. Tudo isso foi guardado justamente
já para que eles não usassem para o mal antigamente. Até que eles pensaram que, esses ancestrais no caso, que nesse determinado futuro, num futuro muito distante, alguém estaria pronto realmente, que aquele povo inteiro estaria pronto para receber a verdade. Porém, novamente, a verdade gerou catástrofe porque eles não aceitaram usar aquilo para o bem e continuaram usando para o mal. Tá bom? Já resumindo um pouco sobre a questão ali do que eles decidiram usar, do modo como eles decidiram usar a magia, né? Que infelizmente não foi pro bem, tá bom? Infelizmente é como se a roda se repetisse sempre, sabe? Passado lá, onde os gorilas usaram tudo isso para guerras e novamente tudo isso se repetiu, mas quem sabe esses mesmos ancestrais não sejam do futuro, mandando uma mensagem pro passado para darem uma nova chance para eles mesmos. Mas o futuro, no caso, o passado não pode ser alterado. Então, muito bem, eu vou deixar essa história se desenrolar mais para vocês. Tem muita coisa que eu também não vou saber da história, porque eu só vi um desdobramento limitado ali e tudo mais. Então, muita coisa pode estar fora do que eu imagino também, já que a psicografia, a canalização, né, eu trago totalmente. É como se fosse inconsciente, porém é intuitivo, né? Tudo intuitivo, tudo canalizado realmente. Por isso que se chama o nome, né? Eu canalizo outra energia, então não sei bem o que vai se desenrolar ali. Mas como podem perceber, também é um mundo onde teve todas essas questões de guerra, aprendizado, e vamos ver o que nós pegamos de toda essa história em si, né? Até perceber que conforme eu escrevia, se desenrolou de uma forma mais casual. Eu até que gostei disso também para trazer para vocês aqui. Só percebi que eu tive uma certa dificuldade para dizer certas frases e tudo mais, porque bem leve o jeito que passou tudo, mas nós sabemos o quão cruel é guerras e toda essa questão em outros mundos, como foi no nosso também. E vamos ver como se desenrola tudo isso para ver o amadurecimento de cada personagem ali. Eu sinto que vai contar a história de algum personagem específico, mas não tenho certeza. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da história que eu trouxe hoje. Talvez tenha ajudado de alguma forma energética, ou para trazer uma certa leveza também, ou somente pela história em si. Então, espero que tenha despertado algo em vocês, ou ajudado de alguma forma, até sutil. E também trazendo de uma forma mais casual, assim. Sinto que é mais interativo com todos vocês aí. E assim também fica mais leve, todas as nossas pressões cotidianas e tudo mais. Sinto que a energia pode passar um pouco de leveza realmente nesse quesito, né? Então, deixo vocês por agora. Até mais, pessoal. Namastê, tudo de bom. Até a próxima. E a próxima eu vou continuar essa história também. Talvez não no próximo vídeo, mas vou continuando essa história aí, tá bom? Que nem todo vídeo vai ser realmente assim, desse estilo, né, onde eu escrevo e trago a leitura do que eu escrevo ali e tal. Às vezes eu posso trazer canalizações, às vezes outras coisas, então estejam abertos, tá bom, pessoal? Às vezes eu tenho desdobramento e trago aqui, né? Esse, na verdade, eu ia trazer, como eu disse, citando tudo, detalhando todo o desdobramento que eu tive, só que como era muito antigo, esse desdobramento que eu tive, não deu para fazer isso, porque eu tentei gravar aqui, mas muitos detalhes ficaram fora, a ordem não tava, não sei se estava certa, tava muito desconexo, assim, muita coisa. Então, desse modo, eu espero que tenha trazido algumas coisas para vocês realmente. E até a próxima, pessoal. Tudo de bom. Até mais.